O que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt. Este é o Poder Público, a semana em debate pela secção de política do Público. São José Almeida, Leonete Botelho, Helena Pereira. Eu sou a Sónia Sapaz e estou assoberbada com o que cabe dentro de uma semana política. Nesta quinta-feira, 26 de janeiro, a nossa grande dificuldade é escolher os temas certos para estes 2 dedos de conversa que nos juntam semanalmente no podcast Poder Público. A lista do que se passou desde a última edição é longa. Aconteceu Pedro Nuno Santos ter recuperado a memória e assumido que afinal foi informado da indemnização a Alexandra Reis. Tivemos o ministro João Cravinho a responder sobre o que sabia e o que não sabia na história da derrapagem das obras do Hospital Militar de Belém. Houve buscas na Câmara de Lisboa e na de Setúbal, uma convenção partidária que deu um novo líder à Iniciativa Liberal, uma operação policial que resultou na detenção do homem que enviou um envelope com uma bala ao Presidente da República e, por falar em Presidente, ouvimos-lo dizer claramente que a demissão do Governo é uma falsa solução, concordando com António Costa na necessidade de estabilidade. Para terminar, não podemos deixar de parte a notícia de que o altar-palco da Jornada Mundial da Juventude vai custar mais de 4 milhões de euros e que a obra foi adjudicada por ajuste direto à Motengil. Já falei demais e ainda não vos perguntei nada, por isso, aqui vamos. São José, o Primeiro-Ministro não vê necessidade de haver um novo governo e diz que o país precisa é de estabilidade. Concordas? E já agora, quem iria beneficiar mais com uma mudança destas, caso existisse? eu não sei se concordo ou não concordo. Eu posso tentar explicar e perceber as razões porque esta discussão se mantém. Aliás, uma discussão que às vezes até tem contornos um bocadinho esquizofrénicos. Mas que se tem mantido, é verdade. Mantém-se. Em clima de maioria absoluta. Esta insistência de renovação do governo e que o governo tem que ser demitido e que tem que haver eleições. Aliás, o Presidente da República já disse a 30 de dezembro e repetiu esta terça-feira porque é que não há eleições antecipadas, mas pronto, e que temos um governo de maioria absoluta, mas o que é facto é que quer dizer, é dos livros, é um clássico. Não é com esta pressão toda da oposição e da comunicação social e de observadores e comentadores políticos sobre o governo e esta pressão para renovar, que o governo renova, é evidente. Quer dizer, António Costa, se neste momento fosse fazer mais uma remodelação, era um reconhecimento do seu falhanço. Ora, o que não faz sentido nenhum, não é? Que ele assume esse falhanço. E, portanto, não iria beneficiar a nada a ele e também acho que não iria beneficiar a nada no país. Porque se nós olharmos para os casos que há, pois há ministros que são melhores, há outros que são piores. Mas o que tem sido questionado, e neste momento os 2 ministros estão a ser questionados, é Fernando Medina. Então vamos lá analisar a questão de Fernando Medina. Há buscas do Ministério Público e há investigações do Ministério Público, e ainda bem que há, que é o papel do Ministério Público, é esse, sobre o caso de negócios entre uma comissão presidida por um senhor, que agora não me lembro do nome, o antigo presidente da Câmara de Castelo Branco. Joaquim Mourão. Joaquim Mourão, é isso, pronto. Com a área do urbanismo da Câmara. Negócios que são irregulares e ilegais, eventualmente. Quem está implicado nesses negócios, porque já se percebeu nas notícias, é o vereador Manuel Salgado. Não é o presidente da Câmara que assinou os negócios. Portanto, ele nomeou o senhor, mas os negócios que são irregulares são assinados, ou terão sido eventualmente assinados, pelo vereador do urbanismo, Manuel Salgado.
Portanto, o que é a coisa de Medina tem que ser demitido? Quando não é Medina, que se saiba, até agora, o caso não chega a ele. Pronto. É evidente que se chegar, aí a coisa é diferente, não é? Outra questão que também esta semana tem sido muito tratada, a questão do Ministro dos Negócios Estrangeiros, quando era da Defesa, que autorizou ou não autorizou. Percebeu-se esta semana na Comissão Parlamentar que quem autorizou foi o chefe de departamento, diretor-geral. O ministro não autorizou, sabia, mas eu também faço a pergunta. Na altura da Covid, quando era preciso instalações e havia falta de camas para doentes da Covid no Serviço Nacional de Saúde, alguém iria questionar que aquela obra fosse feita e derrapasse por causa da pressa e dos custos e não sei o quê? Pronto, o que está a ser investigado. Alguém iria politicamente questionar isso na altura, na situação de emergência que havia? Portanto, quer dizer, eu acho que às vezes há uma exploração histérica, não quer dizer que não há problemas. O governo tem um problema imenso, há meses, de liderança política, de afirmação política do primeiro-ministro, mas creio, volto a dizer, não era remodelando que esse problema agora se resolve. Não é por aí. A questão nestes 2 casos é que parece que ganharam, um ímpeto diferente quando a situação política também mudou, porque tanto o caso de Joaquim Mourão já tinha sido noticiado pelo Público em 2018, salvo erro, Como das obras. como o caso como as obras já eram conhecidas, portanto, tudo isto ganhou uma nova cor, Ganha uma nova cor, porque há aqui um clima de crescendo em torno do primeiro-ministro, que começou, como eu disse na altura, com o caso Miguel Alves, em que é a figura do primeiro-ministro que está neste momento a ser acusada a desgastar, e a sim. desgastar. A Pois. questão é quando é que isso vai parar e se alguma vez isso vai parar. Eu acho que esta semana o Presidente da República fez uma intervenção muito importante, mas eu agora calme, porque outra pessoa irá falar sobre isso e eu já falei muito mais. Não, a Leonete pode falar, um bocadinho sobre isto, porque o Presidente da República acabou por assumir a defesa do governo e por dizer que é insensato, num momento destes, pensar na dissolução do Parlamento. Ele disse: não há meios caminhos, o caminho é o governo melhorar a sua governação e a oposição continuar a fazer o seu caminho cada vez mais contundente. E a minha pergunta é justamente aquela que também estava a fazer à São José: até quando é que se pode manter esta máxima se o governo continuar a acumular polémicas? Por agora, foi o que disse Marcelo Rebelo de Sousa. No meio de tudo o que disse, importante, e bem, acho que ele tem conseguido gerir esta situação de uma forma bastante equilibrada, na minha perspectiva, porque não, embora tenha ele próprio também colocado algumas das questões na praça pública e alimentado, como por exemplo o caso de Alexandra Reis, mas de alguma forma, na minha perspectiva, ele está a fazer uma leitura do sentir da opinião pública, do pulsar da opinião pública, e acho que fez isso bem. Por outro lado, tem mostrado nestas últimas semanas em que o governo está mais fragilizado e já não é pouco, e já não é nas franjas. Portanto, o cerco aperta-se, está no Ministro das Finanças, está no Ministro dos Negócios Estrangeiros, esteve no todo-poderoso Ministro das Infraestruturas e, portanto, está também já, como já vimos, a tentar esse cerco que pode-se chamar entre político, mediático, judicial, pronto, há aqui que é um bocadinho difuso, mas que se aperta de todos os lados, que também chega ao Eduardo Cordeiro, outro ministro central no núcleo político de António Costa. Portanto, voltando ao Presidente, o Presidente tem tido aqui uma atuação cautelosa, sem baixar o nível de exigência ao Governo. E eu considero que estas intervenções, por exemplo, sobre o questionário, de achar que se aplica na prática o questionário,
aos novos governantes é, de facto, colocar a fasquia da exigência num nível mais alto, que no fundo também é aquilo que as sondagens mostram que os portugueses querem do Presidente, que exija mais do Governo, que seja mais rigoroso, mas ao mesmo tempo, com a outra mão, ou com a mesma, segura o Governo e diz, por agora, voltamos, não é a altura para dissolver, já fez saber qual é o prazo que está na sua cabeça, é mais um ano, ou o Governo se organiza e volta a governar, e não só a tentar gerir a sua própria crise rapidamente, e a oposição, entretanto, também já se organizou e continua a organizar-se. Portanto, eu acho que as duas palavras são estas, por agora, que é como quem diz este ano, não é? É como quem diz este ano, e vai haver umas eleições este ano, que são interessantes do ponto de vista dos indicadores políticos que são na Madeira, as regionais legislativas da Madeira, em setembro, que serão provavelmente o teste a tudo isto, não é? Portanto, nós vamos viver, estou convencida disso, durante 2023, a ver o que é que acontece no plano económico, porque a economia está bem, mas continuamos com uma crise muito grave a nível do que as pessoas sentem no bolso, no nível de inflação, com uma crise nas ruas, com que neste momento estão os professores, já anunciam outras, e com uma crise política que é preciso, de facto, tomar conta. Eu gostava só de acrescentar uma coisa muito rápida sobre a intervenção que o Presidente fez na terça-feira no Palácio de Belém, lá à margem de uma coisa sobre música, em que falou que não demitia o Governo. Eu lembro-me, comecei a trabalhar em 1996 e cada vez que era preciso falar sobre os poderes presidenciais e como é que era a relação de um presidente com o primeiro-ministro. Havia umas anotações do professor Jorge Miranda, agora já há muitos livros, antes não havia, e nós íamos ler um texto pequenino, que era uma espécie de bíblia sobre como é que funcionava. E na terça-feira, Marcelo Rebelo de Sousa deu uma aula naquela breve conferência de imprensa aos jornalistas sobre como é que entende a relação do Presidente da República e do Primeiro-Ministro. E foi muito interessante, porque ele a determinada altura diz: se o PS mudar de líder, eu dissolvo a Assembleia da República, porque a maioria absoluta é deste Primeiro-Ministro. E eu pus-me a pensar, isto é uma interpretação, o que ele está a abrir a porta é uma interpretação completamente diferente daquilo que tem sido a prática, que é, a Constituição diz que quem forma governo é a maioria, é a maioria que vai junto, que é ouvida pelo, em princípio, o primeiro partido mais votado, ou o partido que consiga dar uma maioria, na Assembleia da República. Nós habituámos com a saída de Durão Barroso para a Comissão Europeia e do escândalo e do mal-estar que criou termos um primeiro-ministro que não tinha sido eleito, que foi Santana Lopes, que era uma solução constitucionalmente correta, possível, mas que se percebeu que os cidadãos, a opinião pública não aceitava e nunca aceitou. E o que Marcelo veio dizer, numa circunstância completamente diferente, dizer que a maioria absoluta foi personalista, foi António Costa, o meu entendimento é que ele está a dizer que será sempre assim, porque vamos lá ver, quando um partido se candidata a ser governo, é sempre a cara do secretário-geral, em princípio, ou do presidente, que está nos cartazes. Portanto, uma vitória de um partido, uma maioria absoluta, será sempre personalista. Portanto, o que eu percebi é que a partir de agora há aqui uma linha que é, não há nenhum presidente, vamos ver no futuro, estou só a dramatizar um bocadinho, mas para este, não haverá nunca nenhum presidente que dissolva quando houver uma mudança, qualquer que ela seja. Eu pergunto, e se for o número 2 do governo, sair o número 1 e passar a pasta ao número 2 do governo, à dissolução da Assembleia da República? O Presidente da República disse isto no ano passado, quando deu posse ao governo. António Costa tomou na posse. A dizer, sim, ele disse isso na posse. É essa carinha, a sua carinha que os portugueses querem sair. Não penso que vai a algum lado. É que queimou o futuro europeu de António Costa. É verdade, estou a dizer é que a forma como ele explanou foi magnífica, é muito importante para o futuro. Mas, ó Helena, a intervenção dele tem outra característica, além de ser de facto uma aula de catedrático de Direito Constitucional.
não é? E de especialista em sistema político português, que parece que é uma coisa que a maior parte dos jornalistas que fazem perguntas aos políticos não conhece e não estudou. Pronto. Ele foi muito claro ao dizer que, de acordo com o sistema político português, ele demitia o primeiro-ministro e pedia para ele fazer outro governo. E o primeiro-ministro dizia, não faço, vamos para eleições. E o que é que ele fazia a seguir? Sim, essa parte também foi interessante, que é a conversa do PSD, que é formar novo governo. Teve que ser ele a vir explicar porque é que isto não fazia sentido nenhum, também. Helena, não é interessante, é óbvio. É conhecer o sistema político Está bem, mas é português. importante ser explicado e é importante ser o E presidente o que eu acho a explicá-lo. estranho é que os líderes da oposição, dos partidos da oposição ou de alguns partidos, façam de conta que não conhecem isto para fazer uma técnica de combate político completamente porque essa parte foi para o PSD. esquizofrénica. Exatamente, sim. Parece que vivemos num mundo paralelo em que não há guerra, em que não há crise inflacionária, em que o país não tem problemas gravíssimos. A começar pela coordenação do governo. Pronto. Epá, andamos aqui a discutir. Infelizmente, O problema, Leonete, o problema do governo não é de coordenação. É mais grave que isso. É um problema político de falta de liderança. Neste momento, pois é de coordenação política. Já tentaram tudo. não é só de coordenação, é mais. É de liderança. É mais grave que isso. E de credibilidade e de confiança. Eu acho que as palavras-chave para mim, para além do por agora, de Marcelo Rebelo de Sousa, foram as outras que tu disseste, Sónia. Aqui não há meios caminhos. Não há meios caminhos. Uhum. Ou seja, não há formar novos governos, não há nova liderança, não há nada disso. É assim, o governo ou corrige o que está mal e a oposição se reorganiza, ou vamos para eleições. Sim, eu acho que isto nos dá, sobretudo, muitas pistas de leitura, muitas pistas, estas últimas semanas de leitura e de o que esperar no futuro, porque o próprio PSD, ao mesmo tempo que diz este ainda é o seu tempo, entra no combate político, não é? Está a jogar em dois tabuleiros. Mas vamos avançando porque há mais assuntos que são interessantes e que são quentes, como por exemplo a admissão do ex-ministro Pedro Nuno Santos de que afinal sempre foi informado da indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis quando saiu da TAP. Que impacto achas que esta história pode vir a ter no futuro de Pedro Nuno Santos, São José, incluindo no futuro dentro do PS? Bom, impacto tem, não é? Impacto tem, porque ele demitiu-se com uma percepção pública de que pronto, tinha assumido uma responsabilidade política que não conhecia. E de certa forma até sai por cima, sai bem, porque assumiu. Agora, depois vir dizer que só passado 3 semanas é que percebeu que tinha recebido uma comunicação e que tinha autorizado a indemnização. Isto mostra... Construiu a fita do tempo. Pronto. Isto mostra, no mínimo, negligência, não é? Então, ele que tinha entre mãos um dossiê com importância como a TAP, paga $500 mil de indemnização, esqueceu-se que tinha autorizado. Pronto, fragilizou do ponto de vista da responsabilidade, do bom senso, da capacidade de coordenação, de liderar um dossiê, de liderar um assunto, de governar, não é? Portanto, neste momento ele está fragilizado. Agora, Portanto, por um lado fez uma coisa certa, a seguir estragou, borrou a paisagem, não é? Borrou o seu próprio retrato político, público, mostrando até ser um bocado, assim, parece uma garotada, uma infantilidade, então, uma coisa destas importâncias, e esqueceu-se, agora é que se lembra. Ao mesmo tempo, hoje há uma notícia do Expresso curiosa que diz que o próprio Hugo Mendes, o secretário de Estado, corrigiu a sua declaração na IGF, sim, atendendo às novas... Pois, parece que também se tinha esquecido, tinha sido autorizado pelo ministro, não é? Portanto, sim, isto para muito boa gente, eu não quero estar aqui a subscrever isto, para muito boa gente isto está a ser visto como Pedro Nuno Santos
mentido, não é? Epá, e isso é terrível para a imagem de um político. Pronto. Portanto, eu não estou a dizer que isto liquida Pedro Nuno Santos para todo sempre. Agora, ele vai ter que ter um período de nojo e de recuperação de imagem política, feita com calma e com muita segurança nos passos que dá. Não é? E um período mais longo do que o provavelmente do que o que Sim, esperava pronto, quando pois, saiu. porque de facto neste momento a imagem mais benéfica que se possa ter dele é de que é uma pessoa negligente, que não tem responsabilidade, nem maturidade, nem memória para dirigir assuntos de governação, não é? Quer dizer, que eu me esqueça das compras quando vou ao supermercado. Se não levar tudo numa lista é uma coisa, eu vou de listinha que é para não me esquecer de nada. Epá, pronto, também tenho uma agendazinha de papel onde escrevo as coisinhas todas que tenho que fazer, que trabalho. Epá, mas não, quer dizer... Neste caso era o WhatsApp. Passa pronto, muita não é? coisa pelo WhatsApp e Pois. depois Que é um é meio complicado. oficial, não há nenhuma a coisa não é menor, a gravidade da situação não é menor por ter sido por WhatsApp. O WhatsApp é prova em não é. tribunal, quer dizer. Não sei, Tornou-se mas Sr. José, nos últimos dias tem havido muitas conversas informais. É a conversa informal da Alexandra Reis, é a conversa informal de António Costa com o governador do Banco de Portugal, que ele reconhece nas respostas ao Parlamento. E está aqui, não sei o que é que eles também querem dizer com informal. Não, mas eu vou lá, tens razão, é tudo. o Pedro Nuno Santos, tudo conta, exatamente. Nuno, Helena, o Pedro Nuno Santos não alegou que era informal. Ele alegou que se tinha esquecido. Sim, É o que a diferente. Helena tem é dar conta de uma realidade, é que a política de repente tornou-se É feita do bastante WhatsApp e das informal. mensagens. Pois. Exatamente. E isso é muito importante o que se passa aí. Mas o WhatsApp Mas não é olha, informal. Atenção, repito. O WhatsApp durante a pandemia tornou-se um instrumento de trabalho. E Antes não é disso só não isso. tinha o mesmo peso. O WhatsApp em tribunal é válido. Não é por acaso Só que se eles, tiveres- com aquele senhor do É uma PSD mensagem escrita. lá de Espinho, lhe confiscaram Mas o telemóvel. é metadados. Não é só que não ficaram com o telemóvel dele, não levaram também o telemóvel, não foi só pelos mails. O problema não está no WhatsApp em si, Claro. ou seja, o problema está Sim, no facto não. de haver, de facto, como estavam a dizer, uma grande informalidade na gestão de assuntos de Estado da maior relevância, como se nota, não é? E, portanto, isto mina a credibilidade do governo. E o problema é que não é só Pedro Nuno Santos que sai mal disto. Eu até admito que Pedro Nuno Santos possa ter se lembrado de que, afinal, tinha tido conhecimento e dado ok, antecipando a comissão de inquérito da TAP, onde se calhar vai-se descobrir que havia mais gente que sabia e que até agora diz que não sabia. Temos que admitir isso, ou seja, o clima de confiança é que está de tal forma, com uma erosão brutal, que ameaça ruir, não é? E, portanto, vamos falar disso já a seguir, penso eu, o que é que diz a opinião pública neste momento. Leonete, justamente na sequência destes casos todos, ontem à noite foi publicada uma sondagem que dá pela primeira vez desde as eleições e na verdade, desde muito antes delas também, que eu não me lembro, dá o PST à frente do PS por pouco, mas à frente. No fim de semana, outra mostrava a aproximação cada vez maior entre os dois partidos, sendo que quem verdadeiramente reforçava a posição eram os partidos mais pequenos, como a Iniciativa Liberal e o Chega. Que leitura tu fizeste destas duas fotografias? Olha, primeiro há uma tendência que se vai confirmando no tempo, não é? Portanto, desde que esta crise política que começou na véspera de Natal e que se tem vindo a avolumar como bola de neve, a tendência dos estudos de opinião é a mesma e acentua-se. Esta última, se nós juntarmos aos 30% do PSD, que desde 2016, como disseste, não tinha mais intenções de voto que o PS,
a AIL dá logo 38,6%. Isto já se pode roçar uma maioria absoluta, em termos de, depende depois das distâncias e o resto da distribuição dos votos, mas já estamos perto de uma maioria no Parlamento. Mas se juntares os 14,2% do Chega, temos 52,8%, e aí não há dúvida nenhuma. E há muitas maneiras de fazer as coisas, como o PS demonstrou em 2015 e como a direita nos Açores também já demonstrou. Não é preciso haver coligações, pode haver muitas formas. Há aquela de que falavas, em que se mostra uma maior fragmentação, também dá uma maioria já na casa dos 40 e muitos % à direita, quer dizer, embora nessa altura ainda o PS estivesse à frente do PSD, apesar de ser só 2 pontos, já estava em perda, portanto já não conseguia reunir a maioria no Parlamento. E, portanto, é disto que estamos a falar. E agora, o que nós temos que avaliar bem, e todos os agentes políticos também, e a começar pelo Presidente da República, é o que é que isto significa de alternativa ao país. Não é? Porque se houver um momento em que é necessário, em que o Presidente achar e considerar que é necessário voltar a ganhar a confiança nas urnas, porque ela está politicamente desgastada, que fórmulas é que vão sair daqui e a quem é que vai ficar entregue o poder a seguir. Ao Chega, não tenho dúvidas que o PSD faz uma aliança com o Chega. Há muitas formas, nós precisamos de não perder de vista que o PS chegou ao governo, com António Costa, sem Bloco e PCP sequer estarem no governo, nem se sentarem na mesma sala. Portanto, esta coisa do Bloco dizer, da IEL dizer que não quer nada com o Chega, ou que o Chega não quer nada com a IEL, não têm que ter. O Bloco e o PC também não queriam nada um com o outro e não tiveram. Cada um assinou as suas declarações, os seus acordos com o PS. E depois o chamamento do poder na altura é muito forte, não é? E a perspectiva de fazer uma mudança política é muito forte. Portanto, o ambiente é este. Por exemplo, o CDS desaparece, mas o exemplo histórico de Paulo Portas é um caso. O CDS chegou a ter 3 lugares-chave no governo e não tinha nem de longe nem de perto estes 14% que o Chega vai ter agora. Portanto, vejam o risco que não está aqui, o que é que ele não pode, de facto, pedir, como já disse que ia pedir nas últimas legislativas, que foram só há um ano. Já mostrou os cargos. Ministério da Justiça, exatamente. Portanto, pastas-chave. E, portanto, é disto que estamos a falar. Eu vejo mais facilmente, mas isto é a minha análise, intuição política apenas a dizer. O PSD a fazer um acordo com a IEL e a fazer acordos pontuais no Parlamento com o Chega, algo mais informal. Porque neste momento, quer dizer, com os dados de hoje, é evidente que valem o que valem e também estamos num pico mais baixo da credibilidade do governo e acreditamos que não vai ficar por aqui. Quer dizer, um mês em política hoje em dia é um ano antigamente, não é? Mas neste ponto, quer dizer, não havia hipótese nenhuma. Eles teriam uma maioria de qualquer forma, em qualquer geometria política. Vamos terminar com um tema um bocadinho menos político do que os anteriores, mas nem por isso menos interessante. A Jornada Mundial da Juventude, que vai trazer milhares de jovens a Lisboa na primeira semana de agosto, vai ter um mega palco que vai custar mais de 4 milhões de euros. A obra foi adjudicada pela Câmara de Lisboa, como já dissemos, por ajuste direto à Mota-Engil. E tudo isto acabou por trazer de novo à discussão os custos deste evento e a forma como eles vão ser pagos, que, ao que percebemos, é sobretudo pelo Estado e por 2 autarquias. Helena, faz sentido para ti que um Estado laico invista tanto dinheiro num evento religioso, ou que podemos ganhar com as obras que vão ser feitas compensa este investimento? Para que lado é que tendes mais? Eventos grandes como este, que trazem no mínimo 1 milhão de pessoas a Portugal, são raros, será a primeira vez e, portanto, são importantes e, à partida, acho bem que se realizem, independentemente de ser da Igreja Católica ou não,
e é normal que quando há eventos grandes que o Estado seja envolvido e que tenha custos. Agora, o que eu não acho normal é todo este processo de secretismo em volta disto, a partir do momento em que a Igreja Católica pede ajuda ao Estado para financiar, em que sabe quanto é que o Estado está a gastar com isso, que do lado da entidade que pede essa ajuda também não haja transparência para explicar por cada euro que seja gasto pelos contribuintes, quantos cêntimos ou quantos euros é que são gastos pela Igreja Católica. Acho que toda a gente percebe isso. E este caso do palco, que vai custar cerca de 5 milhões de euros, realmente está a gerar uma grande contestação na opinião pública. Entretanto, quando nós entramos aqui para esta conversa, o Presidente já falou e já veio dizer que quer que seja mais comedido o palco e que as pessoas não entendem esta despesa numa altura de crise. Portanto, já se percebeu que isto está a ganhar outras proporções. A Igreja Católica limitou-se, nunca ontem respondeu a nenhum contacto de jornalistas, limitou-se a emitir um comunicado ao fim do dia, a dizer que haverá de dar explicações sobre custos. Eu não sei onde é que as pessoas vivem realmente neste país, e quando digo pessoas, digo responsáveis, e neste caso, olha, calha ser responsáveis da Igreja Católica, podia ser responsável de outra entidade, mas é da Igreja Católica, portanto também tem que ouvir, paciência, e não é nada contra a Igreja Católica. E não é nada contra o evento, que eu acho muito bem para Portugal e é muito bom, atenção. Mas critica-se os políticos, como nós há bocado criticámos, e com razão, por causa destes casos do governo e isso. Mas também, quer dizer, é um mal que todos padecem. Mas, como o Presidente dizia há dias, a sociedade portuguesa está mais exigente. Todas estão. E numa altura de crise, em que as pessoas contam o dinheiro que têm na carteira, como é que os responsáveis deste evento se queriam que ele fosse bem acolhido? Como é que não perceberam que desde o início tinham que dar explicações sobre cada passo e cada euro que era gasto? E depois pedem compreensão às pessoas. E as pessoas sentem-se estão a ser enganadas e com razão. Pronto, não, vamos ver. Posso Isto dizer ainda uma coisinha sobre isso rápida? Claro, claro. Eu estive lá em agosto com o Presidente da República, o Presidente da Câmara de Louros, o Presidente da Câmara de Lisboa, toda a gente, o Bispo, o Ricardo Sá Fernandes, coordenador do evento, Ministra dos Assuntos Parlamentares, Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares. E perguntei repetidamente quanto é que ia custar. E a minha pergunta foi entendida como um ataque. Não é a altura de falar disso, vai correr tudo bem, está tudo previsto. Entretanto, vai ser assinado um memorando e vai tudo ser revelado. Isto já foi por pressão do Presidente da República, se vocês bem se lembram, porque não se entendiam e não havia... Quem pagasse uma parte. Exato, não havia uma discordância sobre quem ia pagar o quê. Recusaram-se a revelar, isto foi em agosto, esta visita ao local. Eu não acho nada mal que fique ali, que os equipamentos fiquem para o futuro. Cria-se ali um novo lugar que pode trazer outros grandes eventos a Portugal. Eu não acho mal. O que me parece aqui errado desde o início é a falta de transparência, a falta de assumir exatamente o que é que se vai fazer, dizer é isto que vamos fazer, isto é bom por isto, por isto e por isto, e portanto está justificado. Mas não, parece que estão sempre... E mais uma vez, como a realidade é fluida, depois a crise inflacionária surgiu e a leitura que todos fazemos das coisas também vai mudando e o que é mais aceitável deixa de ser. Há um clima de clandestinidade na tomada de decisão neste último ano que mina a confiança. Esse clima de clandestinidade é muito fácil de resolver. É assumir, explicar, justificar, explicar, assumir. Sim, e esse clima combinado com uma maioria absoluta, não é? Bombástico. Embora a semana desse para continuarmos aqui, se calhar muito mais tempo, talvez seja melhor encerrarmos o episódio, porque ainda vos queria ouvir sobre o público notório. São José, tens um público notório para mim, para nós? Tenho. Queria referir a concordância que parece estar a existir, até pelas palavras do Presidente da República,
ontem na sessão da comemoração dos 30 anos do Conselho Económico e Social, sobre a possibilidade de haver uma reforma deste Conselho e torná-lo num órgão central de consulta e de participação da sociedade e das instituições sociais, da sociedade, nas decisões políticas. E essa oportunidade surge através do projeto de revisão constitucional do PSD, que propõe uma valorização política na Constituição do Conselho Económico e Social. O presidente do SES, Francisco Assis, já o veio pedir também, em declarações que fez ontem ao público e que fez ontem também na conferência. E o Presidente da República também concordou com a necessidade dessa mudança, e isso é muito importante em democracia, ter conselhos económicos e sociais com real poder e real dinâmica e com reais meios para suportar, porque a democracia não é só o exercício do poder político. Há uma componente social, de representação social, que é bom que esteja ativa, e em Portugal é preciso, de facto, é uma das grandes reformas institucionais que é preciso fazer. E acho muito importante que o Presidente tenha frisado isso. O meu é o facto da Comissão de Inquérito à TAP, que está prestes a arrancar, ter uma presidência anunciada do Chega, ou seja, o Chega e o PS estão empatados. O PS podia escolher ficar com a presidência da Comissão de Inquérito à TAP, mas prefere reconhecer e dar a presidência ao Chega, que não tem ainda nenhuma presidência das 16 comissões que já foram constituídas nesta legislatura. É muito interessante, e tanto mais interessante porque a questão da TAP e, sobretudo, a Comissão de Inquérito arrisca-se a tornar-se o primeiro palco público da disputa entre Pedro Nuno Santos e Fernando Medina. E a própria escolha dos deputados pode revelar isso mesmo. Para já, o único nome anunciado é Carlos Pereira, que é da Comissão de Economia, mas que também é um Pedro Nunista, portanto, como coordenador por parte do PS. Vamos ver quem é que serão os outros, como é que vai ficar distribuído esse equilíbrio de forças, mas quer dizer, esta Comissão de Inquérito por si, com a presidência do Chega, promete. Em termos de palco político, como tu estavas a dizer, a Comissão de Inquérito à TAP vai ser um novo BES, não é? Que foi um importante palco político na altura em que a Comissão decorreu. Faltas tu, Helena. Um público notório é uma frase que é assim: é o que é, mas vai ser um evento extraordinário. A frase foi dita ontem por José Sá Fernandes, na SIC Notícias, a propósito dos 5 milhões que vão custar o altar-palco para as Jornadas Mundiais da Juventude. Eu só recordo que este é o mesmo homem que, em 2005, entregou uma providência cautelar e cancelou as obras do Túnel do Marquês durante vários meses, para não dizer anos, que já não me recordo bem, mas foi durante bastante tempo, porque tinha uma inclinação de 8%, coisa que atualmente é usual em vários sítios do país. E, portanto, com a idade, tornou-se muito cândido, José Sá Fernandes. Achei muito curioso. E é só... De outras frases, é o que disse hoje o professor Marcelo Rebelo de Sousa, Presidente da República, ao comentar esse valor, limitou-se a dizer que o Papa é uma pessoa humilde, que pratica a pobreza, que não gosta de espaventos. Como quem diz, vejam lá se fazem uma coisa mais baratinha, que isso até ofende o Papa. Isso ainda vai ter mais episódios. Do Papa. É uma pressãozinha que provavelmente não vai deixar o palco como ele está. Bom, esperemos que não. É o que é, e nós voltamos para a semana. Até lá. Até lá. Deus. Até lá. O público fica no ouvido. O
que faz um bom azeite? Sabe como escolher? Venha descobrir e explorar este produto tão importante da nossa gastronomia na Escola do Gosto. Dia 25 de novembro no Porto, venha provar e aprender com Ana Carrilho, Edgardo Pacheco e o chefe André Cabrita. Os lugares são limitados. Inscreva-se já em público.pt.